Como as fases em que Freud dividiu a infância no século XX podem ajudar a educar a criança do século XXI? Neste bloco, veremos o que acontece dos 4 aos 5 anos de idade, quando os hormônios de crescimento inibem o sistema límbico, nome dado às estruturas cerebrais que gerenciam as emoções. Se dos 2 aos 4 anos de idade, na dita fase anal, a criança começa a controlar o seu mecanismo de excreção e também a organizar o modo como ela está no mundo, a partir do 4º ano, a atenção dela passa a ser atraída pelas sensações experimentadas em seus órgãos genitais. Chamamos essa fase de fase fálica. O nosso corpo vai mudar um pouquinho e a gente começa a prestar atenção nos nossos órgãos sexuais e aí começa a acontecer alguma coisa assim. A gente começa a mexer nos nossos órgãos sexuais, no pênis, na vagina, no ânus, não necessariamente nessa ordem, né? E a gente começa a prestar atenção nos órgãos sexuais da mamãe. Às vezes a mamãe toma banho junto com a filhinha quer mexer no seio da mamãe, na vagina da mãe, ou o papai, quando toma banho com o filhinho, começa a prestar atenção. Essa nova identidade começa a nascer aquilo que é a identidade da sexualidade, a sexualização do corpo, que começa a ficar forte. Essa fase inaugura a percepção da identidade da sexualidade. Ela começa a ser mulher que nem a mãe, ela sabe que ela... E o menino começa a ser homem que nem o pai. Então começa a haver uma aproximação dela com a mãe, ou dele com o pai, uma aproximação tímida, mas uma coisa assim, meio de imitação fálica por causa dessa sexualização. Mas não é a sexualização a coisa mais forte dessa fase. É a afetividade. É quando começa a percepção do triângulo familiar. Então essa menininha agora percebe que a mãe é do pai, se tiver... Tem alguns casais que ainda ficam casados depois que os filhos nascem, então tem pai, mãe e filho. Então, lá na casa tem o pai e a mãe. E aí ela começa a perceber que o pai é da mãe, que a mãe é do pai, e ela precisa encontrar um lugar nos dois. É nesta fase da infância que Freud insere sua teoria do complexo de Édipo. Ao visualizar com mais clareza as ligações que unem sua mãe a seu pai, a criança começa a procurar o seu próprio lugar neste emaranhado de emoções e frustrações que esta nova situação lhe apresenta. Com o tempo, porém, ela aprende a lidar com essas frustrações e estabelece uma espécie de triângulo amoroso com seus pais. Surgem as primeiras perguntas sobre: mãe, como foi que eu nasci? Como foi que eu nasci? E ela não quer saber. Ela quer saber se ela é filha da mãe. Ela quer saber se ela pertence à mãe. É nessa hora que a gente conta como foi que ela nasceu. Você nasceu da minha barriga, você nasceu da minha xoxota, você, olha aqui a fotografia, olha seu pai desmaiando no parto. Ou você nasceu do meu coração e eu vou te contar uma história. A mamãe não podia ter filho na barriga. E é nessa hora que a gente conta as histórias que as crianças precisam ouvir, porque é nessa hora que a afetividade precisa dessa resposta. É por volta dos 6 anos que as amígdalas no sistema límbico começam a trabalhar com intensidade. Então uma nova fase da infância se inaugura. É a latência, caracterizada pelo medo da perda. As amígdalas cerebrais trazem a ele uma história antiga humana, que é o medo da garra, o medo daquela mão que pega a gente de noite, o medo de ser tocado. Então, ele deita na cama e tem medo que debaixo da cama saia a mão que vai pegar no pé dele. Aí ele encolhe o pé, puxa a coberta, calor. Ele puxa a coberta, cobre a cabeça. Às vezes ele se aventura a dizer: mãe! Aí a mãe volta para o quarto e fala: mãe, estou com sede. Aí a mãe traz um copo d'água, ele toma um pouquinho. E às vezes ele levanta para fazer xixi. Mãe, você espera eu voltar? Porque a garra, ele olha embaixo da cama, a garra não está lá, mas está em algum lugar a garra. A garra, aquela mão. Tem um filme